ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreiras e Tendências. Hoje eu estou novamente muito bem acompanhada para falar de resiliência, flexibilidade e agilidade, que é uma das habilidades do futuro. Mas essa temporada a gente está trazendo como convidados os autores do livro Histórias que Transformam. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de receber Marcela Mello com o apoio do super Luiz Antônio Boazzi. Os dois, sim, são autores do livro, mas também eles fazem parte do nosso ecossistema da ACI. Vou apresentar a Marcela para vocês. Quem é essa moça? Tá aqui, olha só. Paraense, mãe e avó. Desde a infância, almejava empreender e impactar o mundo dos negócios. Graduada em administração, com ênfase em marketing e pós-graduação em gestão financeira, controladoria e auditoria. Teve uma carreira bastante diversa que a preparou para gerir sua primeira empresa aos 22 anos. Convicta de que existe um mundo onde as pessoas podem ser felizes com seus trabalhos e expressar seu propósito para colaborar com outras pessoas. Bom, Marcela é sócia da CI, acho que ninguém melhor do que ela para contar como é que foi participar do episódio. Não, como foi participar do livro. Episódio este que traremos a habilidade, flexibilidade, resiliência e agilidade, que tem muito a ver com a história dessa mulher super poderosa. Então, conte para a nossa audiência, eu e Boaz estamos aqui, na primeira fila para te escutar. Como foi, ter a sua história num livro? Eu vou contar, para vocês, que acho que desde o dia 9 de fevereiro de 2017, dia que eu encontrei esta moça, esta mulher que está aqui do meu lado pela primeira vez, não teve um dia que eu passasse em conforto, em uma tranquilidade, desafio através de desafio, e foi mais esse desafio que ela me colocou, quando ela disse assim, você também vai fazer parte desse livro, e me convidou para contar a minha história, e que acabou se tornando, eu acredito que um grande marco na minha vida, assim, a gente já tinha feito a gente sempre trabalha com biografia dentro das nossas atividades na CI. Então, assim, já tinha feito, 7, 8, 10 vezes a minha biografia. Inclusive, escrevendo ali qual que é o prefácio do livro e o próximo livro. Mas, realmente, colocar a minha história no papel foi um desafio, assim, imenso. Tanto que eu fiquei adiando. E aí ela, Marcela, o prazo. Aí, quando foi um sábado, acho que eu estava sozinha em casa, eu acordei, sentei na frente do computador, e eu fui costurando aquela história, e a gente tinha que escrever em 8 páginas, acho que eu escrevi 16, e depois teve o desafio da síntese, e foi muito importante para mim, costurar essa história, desde a minha infância, e tem uma pergunta que a gente sempre faz, nos processos da ACI, que é, quando foi o primeiro contato seu com a carreira? E quando eu fui colocar isso no livro, a gente acha que a gente toma essa decisão no vestibular. Mas a verdade é que, por exemplo, eu tinha acho que 4, 5 anos, quando foi a primeira vez que eu me deparei com o mundo, que eu até coloco no livro, o mundo do escritório. Então, assim, meu pai tinha uma fábrica de sabão, em um determinado momento, e aí a primeira vez que eu entrei num escritório, e assim, conto até no livro, a sensação que eu tive a primeira vez que eu entrei naquela fábrica, que eu não sei se vocês já entraram numa fábrica de sabão, mas é um odor realmente desagradável, Então eu saí correndo para o escritório. Aí quando eu cheguei lá, e engraçado que ao escrever, a imagem veio se formando na minha cabeça e toda essa memória afetiva foi sendo criada. E sabe, cada vez que eu estava escrevendo alguma coisa sobre a minha história, vinha insights
sobre aprendizados que a gente não costuma dar, né? Acho que só continuando a questão do escritório, então, primeira vez que eu entrei naquele escritório, né, do meu pai, então eu olhei, me maravilhei com aquilo. Então, eu consegui entender que foi lá que eu tomei a decisão de me tornar uma empresária, né? Logo mais tarde, quando eu ficava brincando de escritório, né, e a decisão de me tornar uma administradora no vestibular, acho que foi só um passo a mais, né? E aí, retomando, né, um pouco dessa questão de como que a gente vem construindo, né, a nossa história durante a vida, e não percebe que as decisões que a gente toma, né, na infância, na adolescência, elas vão refletir muito no nosso futuro. E aí, acho que assim, tem muito detalhe. A minha história, basicamente, né, de uma menina, né, uma mãe adolescente. Eu tive meus primeiros filhos aos 14 anos, né? E por muito tempo eu falava que era 15, né? Porque, tipo assim, eu tinha vergonha de falar que era 14. Mas, e aí, né, isso foi se construindo em mim e sempre foi, assim, acho que, como eu costumo contar, né, o sonho que eu tinha desde a infância de ter, né, eram 2 grandes sonhos, e isso é um desafio que sempre habita na minha vida, né? Então, ser mãe, eu fui mãe muito cedo, né, e queria ter uma grande família, e ser empresária. Então, isso tudo sempre foi muito conflituoso, né, em mim, né, e reviver tudo isso na minha história foi realmente, assim, transformador, né? Acho que primeiro eu escrever esse livro eu me transformei, e aí eu espero que essa história também ajude as outras pessoas a se entenderem e a se transformarem. Nossa, antes de eu passar a palavra aqui para o Boazzi, nossa, você puxou 2 pontos muito importantes, que né, a nossa atividade, a gente sempre coloca, né? A gente cria toda uma questão por setênios, a pessoa escreve lá os setênios e a gente fala, então esse é o teu livro passado, que nome que você quer dar para ele? E a gente fala, então a partir de hoje a gente vai escrever um livro futuro. Então a gente fez isso por muitos anos, sim, com, sei lá, centenas, milhares de pessoas, e só agora a gente realmente escreveu um livro. Isso é interessante. E essa pergunta, eu queria convidar vocês que estão aí, que é a pergunta que a Marcela trouxe, uma pergunta muito poderosa, que a gente não faz ideia o quanto que o nosso primeiro contato com alguns assuntos são determinantes para as nossas escolhas futuras. Meu primeiro contato com a carreira, meu primeiro contato com dinheiro, meu primeiro contato com família, meu primeiro contato com sexo, com o tema, não é exatamente com a experiência. Então, ele entra na nossa cabeça, ele age, né? Então, acho que o Boazzi tem, né, a questão de já ter ido para Sabrico, né? Ele tem coisas que aconteceram lá atrás, né? E elas vão se desdobrando e a gente fala, não está acontecendo, mas a sementinha foi implantada. Então, muito legal na tua fala lembrar de 2 aspectos do que a gente faz e às vezes a gente acaba não, né, se colocando. Mas olha só, o nome do capítulo da Marcela Boazzi, ela deu um nome muito exótico, né? Continue a nadar. Né? Então, é uma história de uma mãe adolescente que sempre quis ser empresária. Eu já ouvi a história dela um monte de vezes, mas eu tenho uma pergunta para ela, que eu também fui pai separado, e quando eu falo pai separado que ficou com os filhos. E essa moça, chegou um momento que ela falou, não dá mais, e saiu do casamento, mas o que me incomodou um pouco é que ela tinha uma esperança de voltar. Ela tinha um sonho tão grande de ter uma família que ela falou, eu vou sair, mas eu espero que isso seja passageiro. E não foi, né? Não. E ela encarou. Imagina uma situação que ela estava com um filho pequeno, quanto tempo tinha? 4 meses. 4 meses. Ela tomou uma decisão que pouca gente tem que ter muita coragem de tomar. A mulher e sair de casa, sair de um casamento com uma criança de 4 meses, que é um momento que mais se precisa um do outro no casal, né? Você teve naquele momento plena consciência do que você estava fazendo? Então, acho que a questão do meu divórcio é algo que ainda
né, se movimenta em mim de uma forma muito emotiva, né? Realmente foi, acho que o episódio mais desafiador da minha vida, mas ele também foi o marco para toda a minha revolução enquanto pessoa. Eu acho que, assim, foi uma decisão em conjunto, que na verdade não foi em conjunto, né? Mas quando a gente se vê, eu acho que diante de como é que eu posso dizer? Acho que naquele momento em que aconteceu o meu divórcio, e não acabou só meu casamento, né? Eu acho que é isso que eu conto também. Acabaram os meus 2 grandes sonhos, porque eu sempre imaginei, né, eu vim de uma família muito grande, né, eu sou a mais velha de 4, né, eu tenho 4 filhos, né, a família do Adriano também é uma família grande, então, para mim aquilo era eterno, né, e então a minha família era algo assim intocável para mim. E aquele meu sonho de ser empresária, né, de fazer uma diferença, não só assim, em termos de negócios, assim, o negócio não era só para ter, né, uma fonte de renda, mas realmente para causar um impacto, né? As pessoas que trabalhavam com a gente, quando você se torna, sei lá, começa a empreender e tem empresário, uma responsabilidade muito grande, não só com você, mas com todas aquelas famílias que estão dependendo daquele negócio, né? Então, assim, a gente dentro da empresa sempre quis criar uma cultura muito forte, e aí esse eram 2 sonhos que estavam praticamente consolidados, né? Assim, 4 filhos, né? Já eram 20 anos de relacionamento, e por outro lado uma empresa que já estava, né, há 10, 11 anos no mercado, né? A gente teve um boom muito grande nos últimos, né, sei lá, 4 anos que a gente estava na empresa. Então é como se minha vida tivesse estabilizado, né? Eu tinha 30 anos, 32 anos e minha vida estava onde eu queria. E simplesmente com aquele divórcio, essas 2 coisas afundaram, né? Que eu até coloco. Meu castelo de areia, né? Simplesmente veio uma onda grande e levou. E naquele momento, muito mais do que um término de um casamento, eu me olhei e me vi assim, ok, peraí, onde eu tô, quem eu sou, para onde eu vou, né? Então, Aí assim, você foi para a África do Sul. Aí eu fui para a África do Sul, né? Eu fui para a África do Sul, realmente, isso foi um ponto de virada bem grande, né? Porque naquele momento, sabe o que é que eu decidi? Em que você trouxe, né? Você sempre traz essa questão do voluntariado muito forte. Eu precisava entender que existe mais sofrimento do que aquele que eu estava tendo, né? Que eu, assim, não menosprezando o que eu estava sentindo, né? Que foi realmente algo muito impactante para mim, mas que não era a dor mais profunda que se pode ter enquanto ser humano, né? Então, eu quis olhar também, por um outro lado, que a minha vida é importante, mas o que eu posso fazer pelo outro talvez seja mais importante, né, do que eu posso fazer por mim, não sei, era aquela sensação que eu tinha naquele momento. Nossa, a gente fica assim, né, olhando a história, aí eu fico imaginando o que está passando pela cabeça de vocês, e vocês vão ter que comprar o livro para entender a história. Que essa moça, ela foi mãe aos 14 anos de gêmeos. Quando o Boazzi fala do bebê, é porque depois dos gêmeos ainda veio uma menina. Aí depois da menina ainda veio o bebê, veio o Dudu, veio a Maria, kit completo, né? Mas eu vou deixar você curioso, né? E colocar aqui no descritivo o link para você comprar o Histórias que Transformam e entender essa história. Mas acho que tem uma coisa interessante que é assim, né? Quando a gente vai narrar uma história, a história está montada na nossa cabeça, né? Aí, enquanto líder, ou uma entrevista de emprego, né? E aí, você foi contando, eu falei, meu Deus, mas alguém tem que falar a idade dessas crianças, vai ficar tudo confuso, porque a história está na nossa cabeça, né? A nossa capacidade de falar, né? Vai sendo, né? Enfim, mas eu achei que foi ótimo, porque o pessoal vai ficar curioso e vai ter que comprar o livro e conhecer a história dela e vai ter que nos esperar para vir para o próximo bloco, porque a gente vai falar de mais uma habilidade do futuro, mas só no próximo. Você está ouvindo Carreiras e Tendências.
resiliência, flexibilidade e agilidade. Esse é o tema do nosso segundo bloco. Essa é uma das habilidades que já faz parte da lista das habilidades do futuro, do relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial. E ela começa a ganhar relevância quando a gente começa a entender que saúde mental tem impactado cada vez mais o mundo do trabalho. E são 3 características que elas não estão separadas, elas estão encaixadinhas na mesma linha e elas vão ser um grande antídoto para a gente lidar com esse momento, né, de mundo bunny, mundo VUCA, né, onde a gente não sabe, né, o que fazer com a mulher no mercado de trabalho, como é que a gente integra, né, enfim, desafio que não falta. Então, resiliência, flexibilidade e agilidade. E por que eu escolhi para esse episódio essa habilidade? Porque eu acho que Marcela Mello é um bom exemplo, né, de resiliência, flexibilidade e agilidade. Né, mãe de 4, né, mãe adolescente. Então vamos lá. Como você vê essa habilidade, né, a relevância dela no mercado de trabalho, já que o nosso podcast chama Carreiras e Tendências, o relatório é Futuro do Trabalho, mas vocês devem falar, por que eles falam tanto de vida pessoal? Porque aqui na CI, na Academia de Competências Integrativas, a gente não vê essas coisas separadas. Então, as pessoas sentam comigo para falar de carreira, sentam com o Boazzi para falar de carreira, mas não dá para fazer separado. A hora que eu separo, né, eu vou aí criar uma disfunção. Mas vamos agora olhar para essa habilidade. Na sua opinião, uma mulher resiliente, flexível e ágil, qual que é a importância dessa habilidade para o mercado de trabalho? E hoje a gente tem aqui um gender balance, né, um balanço de gênero, que eu vou ouvir uma mulher falando e depois eu vou ouvir um homem falando. Né? Homem sou. Ainda bem. Caso alguém tivesse dúvida, Já né? está resolvido. Resolvemos agora esse impasse. Vamos lá, sua resposta. Assim, pelo que você trouxe, né, inclusive, né, desse cenário que a gente vive hoje, essa habilidade, que na verdade são características humanas, né, é de extrema relevância. Vou falar um pouquinho sobre a perspectiva de uma mãe, né, que sou mãe de 4, né, desde os 14 anos, e tive que viver com esses 2 papéis, né, seja na minha vida, né, de estudante, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. Então, sempre tive que lidar e balancear esses papéis em mim. Né? E acredito que para a mulher hoje que está no mercado de trabalho, esse é um grande desafio. Né? Primeiro, para lidar com essas adversidades. Quando todo mundo pergunta, gente, mas como é que foi, né, ser mãe com 14 anos de gêmeos? Eu disse, gente, claro, eu tive muito apoio, uma rede de apoio gigante, né? Então, inclusive da minha irmã, né? E aqui eu quero honrar muito ela, que ela na época tinha 12 anos, eu tinha 14, ela tinha 12 anos, e ela foi também uma babá dos meus filhos, né? Ela é madrinha de um deles e foi babá dos meus filhos. Então, sim, a gente não pode negar que a gente, enquanto mãe, precisa de muito apoio, né, para conseguir lidar com todos esses papéis e tarefas que a gente executa. Né? A questão da flexibilidade, ela vem muito de encontro, né, com essa capacidade que a gente tem de pensar diferente, né, e talvez seja uma característica bem feminina também, né, esse fluir, essa flexibilidade, né, de permear as situações, os problemas, de uma forma mais leve, né, para não afetar tanto a questão da saúde mental como você trouxe. Né? Então, acho que essa rigidez de querer controlar o resultado, né, de querer... né, esse é um desafio para mim, eu sou uma pessoa, né, que preciso de muita segurança. Então, para mim, eu tenho que sempre pensar aquele resultado e querer controlar isso. E toda vez que eu vou nessa direção, eu dou de cara na parede. Né? Então, essa questão da flexibilidade, né, de você entender que, por exemplo, se você está no seu home office, ali numa reunião de trabalho, de repente seu filho entra, né, e como é que você lida com essa situação? Se você for de uma forma muito, muito rígida, né, querendo controlar todas as possibilidades, você vai gerar um conflito, né? Um conflito no trabalho e um conflito em casa. Se você, né, precisa tomar...
E essa assim, trabalhar com a Rebeca é uma coisa, demanda muita flexibilidade, porque ela chegou, né, há 2 dias atrás e mudou completamente o que a gente tinha pensado para esse podcast. E aí, o que a pessoa faz, né? Ela chega e ok, então com esse novo desafio que tem que lidar, né? Essa proposta, contanto que a gente mantenha o foco no objetivo, você consegue pensar em outras formas, né? E a agilidade vem nisso. Acredito que quando você consegue ampliar mais o seu escopo, a sua visão de mundo, né? Consegue olhar de vários focos, você consegue pensar de forma mais ágil, né? Acho que a gente sempre traz aqui a questão de ampliar a consciência através das experiências que você tem. Então, quanto mais você faz, quanto mais você pensa sob diversas óticas, né, você consegue ter agilidade para, digamos, permear aquela situação, permear aquele, né, e assim, pensar rápido. E eu acredito que uma coisa também muito importante para a agilidade é você ser uma pessoa desapegada. Porque se você está apegada naquela ideia, né, você fica ali lutando com aquilo, você fica, né, brigando com aquela primeira forma, aquela primeira ideia que você teve, né, e aí você não consegue, de uma forma ágil, rápida, resolver aquele conflito, aquela situação que você se depara. Então, acho que na minha experiência, essas habilidades funcionam dessa forma. E é um desafio para a mulher, mas também é um desafio para o homem, que muitas vezes a gente carrega um modelo mental de que para ser líder eu tenho que ser rígido, né? Para ser líder eu tenho que marcar território com a minha opinião. Que mudar de ideia é virar casaca, é fragilidade, esse cara não podemos, né, confiar nele. Então, a gente vem acompanhando essa habilidade ganhando espaço no relatório do futuro do trabalho, mas ao mesmo tempo a gente ainda se depara, não só na indústria automobilística, mas como outras indústrias, pessoas que ainda optam pelo modelo da rigidez, né, pelo modelo da empáfia, da soberba, e ainda pessoas que acreditam que isso vai dar certo, às vezes, né, pagando um preço alto em termos de estresse, qualidade de vida, e eu acredito, né, enquanto líder, você deve ter se deparado com, acho que com esse duelo, né, entre não, aqui quem é forte é quem não muda, né? E tivemos, né, muitos colegas de trabalho em comum, não vamos, né, pessoas incríveis e pessoas nem tão incríveis. Então, eu queria te escutar, né? Olha só, qual que é a importância, como é que você vê, né, essa habilidade que o Fórum Econômico Mundial juntou? 3 palavrinhas mágicas: resiliência, flexibilidade e agilidade. Bom, eu tenho um exemplo assim muito específico. Quando a gente consegue entender as pessoas que a gente trabalha, nós temos a condição de tomar as atitudes corretas. Porque no dia a dia, o time lá fora, que está fora, a gente tinha uma sala, ficava o time lá fora, tinham as mulheres, os meninos, e se davam muito bem. Mas sempre chega uma pessoa mais alterada, aí discutia tal, e a turma falava, fulana tá insuportável hoje, tal. Primeira coisa que eu fazia, calma. Porque não sei o que eu falei, quantas vezes você chegou assim, e você estava no mesmo estado, eu não conversei com você, mas a gente não é obrigado a aguentar ela. Eu falei, não, ninguém é obrigado a aguentar ninguém. Mas vocês vivem o tempo inteiro juntos. Então vocês têm que entender o que se passa com a cabeça das pessoas. Eles não tinham obrigação de entender. Eu tive essa vontade porque eu conhecia quase os problemas de cada um, em casa, com o namorado, com o pai, com a mãe. Então, quando eu via alguém, eu chamava e tinha uma conversa franca. E as atitudes das pessoas, às vezes, são reflexo desse tipo de vivência que ela traz para o mundo corporativo. Não dá muito para separar. Principalmente algumas pessoas que eram solteiras e viviam na fábrica e tinham um problema lá quando chegava, não tinha para quem desabafar em casa. Ela desabafava com os amigos dela, os colegas deles da empresa.
E também, onde eu tinha que ter essa resiliência, essa paciência, essa agilidade de resolver problemas, é quando uma dessa pessoa se descontrolava um pouco, e eu tinha eu tinha que saber administrar isso. E às vezes ir colocando-me em situação que ela acabou de falar. Eu não vou ser o chefe ferrado, não. Porque se você desmoralizar uma pessoa nesse momento falando cala a boca e manda que sou eu, se acabou com a pessoa. Principalmente se for na frente de alguém, porque geralmente é. E teve uma situação, a gente tinha um evento, que era o maior evento de imagem da marca nosso, chamava Drive Experience, que era de fazer test drives no Brasil inteiro, e a gente começou com 4 cidades, depois foi para 6, chegou no 8, e tinha uma menina que ela era praticamente, aquilo lá era o evento dela. O gostoso disso daí, de trabalhar na área que eu trabalhava, você tinha os eventos, e os eventos proprietários geralmente tinham pessoas que pegavam para ela. Eu punha os outros fazerem também, mas ela era aquilo, é meu. E ela tinha feito um trabalho muito, muito bom. Economizar dinheiro, fazendo os autódromos, economizado, trouxe parceiros. Ela tinha 8 eventos prontinhos com o dinheiro que eu dei para ela. Meu diretor chegou na minha sala, falou, olha, eu te mandei aí um budget já cortando um monte de coisa e o Drive Experience pela metade. Falei, pô, mas o que a gente vai fazer? Os autódromos já estão pagos, tudo. Ele falou, cara, se vira. Não tem. Ele era comunicação, tinha dinheiro de mídia. Eu falei, putz. Ele sentando na minha mesa, conversando, mandou uma mensagem já para ela, falando, olha, já vai atrás que eu sei que tem música para pagar. Ela entrou, ela chegou na porta da minha sala, ela falou, como vocês admitem isso? É o maior evento para a marca. Vocês não podem aceitar. Vocês têm que mostrar, têm que ir lá, têm que brigar. E falando numa voz mais alta. O meu diretor, ele era novo, esse diretor. Ficou assim, né? Depois a gente conversa. E ela saiu. Aí ela chegou na minha porta da minha sala, falou, não pode, vocês têm que brigar, é o maior evento, a gente tem que lutar pela marca, é experiência, não sei o quê. Eu falei, deixa, depois a gente conversa. Não, tem que resolver já, aproveitar que ele está aí. Eu falei, deixa que depois a gente conversa. Ela saiu. Ele virou para mim e falou assim, ela não pode falar assim com você. Eu falei, por quê? Ela não desrespeitou. Não, mas ela está falando alto com o gerente dela. Eu falei, sabe por que ela está falando alto? Ela tem paixão pelo trabalho. Ela está brigando pelo trabalho. E ela não está fazendo isso só porque ela precisa aparecer nada. Ela está fazendo isso porque ela gosta. Ela batalhou 6 meses para pôr esse evento em pé. Sabe o que ela podia falar? Ah, não são 8, são 4. Vou ficar aqui 4 sem viajar, tranquila. Vou trabalhar menos. Falei para ele, você entende que isso é um comprometimento que eu quero? Eu não gosto de gente morna no meu time. Ele falou, mas você devia ter falado. Eu falei, na tua frente, eu falar para ela alguma coisa, para deixar ela humilhada, que ela ia carregar isso daí com você aqui. Eu falei, não, eu vou conversar com ela depois. Porque não é só ela, às vezes, que faz isso. Às vezes acontece com outras pessoas. Quer dizer, todo mundo entra gritando aqui? Eu falei, não. Mas quando defende alguma coisa, eu tenho que ter o discernimento de não falar, eu mando aqui. Isso não vai ajudar em nada. Sabe por quê? Essas pessoas são para mim que nem uma família. Vocês falaram em filhos, eu criei 2 filhos sozinho. Quando eu comecei a criá-los, um tinha 9, outro tinha 16. Meus filhos, às vezes, eu levava nos eventos. Eles tinham um relacionamento com o meu time como fossem irmãs mais velhas deles, irmãos mais velhos deles. Eles eram queridos. E quantas vezes meus filhos falaram para mim, pai, eu não sou seu funcionário. E quantas vezes meus funcionários falavam assim, boss, eu não sou seu filho. E eu falar, qual era a consequência de tudo isso? Nós éramos felizes.
nós se gostávamos, nós nos protegíamos. Então, o que acontece? Não é dando porrada, não é mostrando autoridade que você consegue as coisas dos outros. É você tentando entender as pessoas. E eu nunca recebi uma reclamação, porque eu também dava minhas duras. Eu também falava. E nunca teve reclamação de ninguém. O boss foi isso, foi aquilo. Porque a turma também entendia eu. Porque é unilateral, é bilateral. Eu também tinha meus repentes. Pô, não sei o que lá. Elas também toleravam. Olha só, então, eu tenho, já falei, né, um grande desafio de ter escolhido os 20 autores, né? Mas aí eu entrei num outro desafio, que era combinar as habilidades do futuro com os autores. Vocês devem ter entendido que eu fiz uma excelente combinação, que a gente tem um bom exemplo de resiliência, flexibilidade e agilidade dos dois lados. Mas uma pergunta que eu recebo quando eu estou trabalhando essa habilidade com o cliente é, tipo assim, mas eu vou ficar perdido, né? Algo flexível, eu vou ficar meio desorientado. E aí que eu falo, não, o que nos guia, se você ouvir na fala do Boaz e na fala da Marcela, o que nos guia é o propósito, é a vontade de fazer a diferença na vida do outro, no caminho do outro. E é claro que eu vou aproveitar para fazer aquele convite muito especial. A gente tem um workshop de 4 encontros que chama Carreira com Propósito. Não aprendemos isso na escola, a gente acaba tendo uma ideia de propósito muito romântico, e propósito é isso, né? É um respeito ao outro, é o agregar na jornada do outro, é entender que, sim, coisas vão mudar, eu vou ter que ser flexível, vou ter que ser resiliente, né? Vou ter que ser ágil. Por que eu sou ágil? Porque eu sei que o propósito está lá e é naquela direção. Então, assim, não dá para não falar de propósito quando a gente quer desenvolver habilidades do futuro. Então, eu vou deixar aqui na descrição a inscrição do workshop, que é gratuito. São 4 encontros, eu conduzo e a gente vai ter um papo muito sério sobre como colocar a minha carreira a serviço do meu propósito e não ao contrário. Mas segura aí um pouquinho que a gente daqui a pouquinho tem o 3º bloco. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Chegamos no bloco 3 do podcast Carreiras e Tendências. Eu já falei que é um bloco que eu tenho um carinho especial, porque é a hora que a gente transborda dicas. Eu vou começar com a Marcela pedindo aqui uma dica de livro, né, do nosso episódio, né? Como é que é? Continue a nadar, né? Continue a nadar, exatamente. Né? E é engraçado. Assim, acho que tem 2 livros que eu quero indicar, né? O primeiro é Histórias que Transformam, o segundo é a Carreira Saudável. Mas depois do nosso jabá, né? A Rez é assim, eu já falei para vocês que desde o momento que eu a conheci, eu não parei um dia confortável, né, na minha cadeira, no meu sofá, na minha poltrona. E aí ela chega, ontem ela me avisou que hoje eu estaria gravando. Então, mais um exemplo de flexibilidade e agilidade. Aí eu abri meu armário, né, e eu disse, qual livro eu vou indicar? Aí eu dou de cara com um livro que eu ainda estou lendo, mas que foi que eu comprei ano passado, justamente por esse momento. Eu acho que... Ao suspense, ela até agora não falou o nome do livro. Calma, eu quero explicar. Você pede aprendizado, eu vou trazer o aprendizado e depois eu vou falar o nome do livro. Você segura a tua curiosidade aí. Você vê como eu sou uma boa storyteller? Tô vendo. Então. E aí, né, eu tô vendo, achei o livro. Porque assim, ano passado, acho que 1 ano atrás, eu não estaria na frente dessa câmera. Né, eu não, assim, nunca gostei de me expor. Eu sempre fui a pessoa que tá ali back office, né? Eu resolvo tudo, né? Mas me pôr assim na frente da câmera não é confortável para mim, né? E por que não é muito confortável para mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito certinha, então assim, tudo tem que estar perfeito. E o nome do livro é justamente isso, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Onde ela traz muita questão da vulnerabilidade, o trabalho todo dela é em volta disso, da vulnerabilidade, e é libertador, né? Quando você vai para frente da câmera, seja essa, né? Na frente de pessoas, nossa, tão experientes, né? Com eventos, com palestras, com palco, e você se desafia, né? Você tira aquela carapuça de perfeição,
né? Você vai com vergonha, né? Eu entrei aqui, sentei aqui, estava me tremendo, mas foi o que eu disse para a Rê, né? Eu disse, eu vou inclusive, né, indicar esse livro porque passou a ser minha atitude, né? É isso que eu tenho que fazer, é isso que vai me ajudar a levar, né, meu propósito para as outras pessoas, então é isso que eu vou, né? Vou lá com a cara e coragem, né? Ela me passou o roteiro ontem, e aí eu acordei 3 horas da manhã, claro, né? Despertei assim, digo, ai meu Deus do céu, o que eu vou falar e como é que eu vou explicar, né, minha história, como é que eu vou trazer todos esses aprendizados de uma forma, né, coerente e consistente. Mas esse livro me ajudou bastante, né? A gente entender que quando a gente assume que a gente não é perfeito, quando a gente assume, né, os nossos erros, os nossos medos, as nossas sombras, e para assumir isso você tem que conhecer isso, né? E eu acho que tem 8 anos o meu filho, né, e do meu divórcio. Há 8 anos eu estou me trabalhando internamente. Há 8 anos eu comecei uma jornada de autoconhecimento muito grande. E você encarar, né, suas sombras, você encarar os seus medos, isso vai te trazer uma leveza, né, e te leva, né, a ir mais longe, porque você fica com menos barreiras internas, né? Então, acho que por isso que essa, né, a coragem de ser imperfeito, né, se tornar vulnerável, né, a erros, isso também te torna mais humano, né? Então, eu queria trazer essa dica de livro aí para quem está também no mesmo conflito que eu costumo ter. E quem tiver interesse por essa temática, a Brené Brown tem um dos TEDs mais assistidos, então vale a pena. E na Netflix a gente tem, então o TED dela é antigão, né? Ela tem uma jornada incrível, mas novo, o último livro dela, né, o Atlas das Emoções, Atlas of the Heart, tem no Netflix, acho que são 6 episódios de série, que não sei se era isso que você ia indicar, acho que não. Não, que eu ia falar, inclusive, que tem nesse documentário dela e tem lá contando as palestras. E aí ela fala muito das emoções, né? E a Marcela, ela é um exemplo, então você fala assim, ela nasceu pronta, é sócia da CI. Não, um dia ela era um ser sentado, né, no auditório que eu ia dar palestra, eu sentei do lado dela, sem ela saber quem eu era, enfim. Na época não tinha, né, tanta tela, né? Hoje é muito difícil alguém não ter visto você, porque você está, né, aqui no podcast, enfim. Mas esses 8 anos de construção, né? E eu sou um ser inquieto, né, Bose? Eu adoro o Bose fala que se não fosse eu, ele estaria assistindo. Eu sou a culpada, eu sabia todas as receitas da Ana Maria Braga e os filmes da Sessão da Tarde. Você me tirou da zona de conforto, agora Ele me culpa, tá ele me culpa que se não fosse eu... Se você também precisa sair da zona de conforto, venha para os nossos trabalhos, assista aos nossos episódios, que também você vai sair com essa energia. Esse comichão, essa vontade de mudar. É uma energia, mais que tudo, é um descobrimento de futuro. É isso que a gente faz. E uma coisa que ela estava falando, eu estava pensando quando ela falou do livro dela, já que a gente vai falar de livro, depois eu vou falar também. Isso, não, já está contigo, pode contar aí. Ela disse que ela sentou um dia e começou a pensar e ver, e se descobriu nesse momento que ela tentou escrever a história dela. Eu falo, além desse livro, não estou falando isso por falar, porque são pessoas amigas, minha esposa leu e falou, tem muita história legal. Mas você já tentou sentar e escrever a tua história? Você não imagina como você se descobre. Você começa a pensar tanta coisa que você tinha deixado para trás e que foi importante na sua vida, que você fala, caramba, né? Aí você se descobre mais do que você pensa. Tenta escrever sua história. E se quiser tomar uma base, leia nossas histórias que a gente vai dar um bom referencial, porque eu também não sabia escrever e eu apanhei bastante. Mas quando eu comecei a escrever, eu fui encontrar coisas que eu nem imaginava como eu superei, como eu fiz o diferente. Que coincidência. Eu fiz eventos quando eu estava numa empresa, com 16 anos, e minha vida terminou fazendo os eventos. Gozado, nunca imaginei. Vocês vão ter que ler a história do Bose, que também é um dos autores, para saber como é que isso aconteceu. E nas nossas formações de mentores, essa é uma das ferramentas, né? A narrativa. Então, a gente começa
narrativa três tempos. Quem eu era, né, de onde eu vim, aí onde eu estou, né, no aqui e agora e para onde eu quero ir. Então, esse é o primeiro exercício. Então, eu acho que foi de tanto fazer esse exercício, né, que quando eu comecei a chamar, né, os 20 para contar a história, não era algo tão desconhecido. Né? Porque, é uma verdade. Porque a narrativa é aquilo, né? Eu falo que é o meu cartão que vai me levar para algum canto. Então, se você não está estacionado onde você quer, a gente sempre comenta. Provavelmente você está com uma narrativa, um brand, né? E aqui tem uma pessoa que fala muito bem de brand. Mas vamos lá para a gente conseguir chegar até a última dica. O livro que eu falo é A Arte da Felicidade, que é o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é um cara que... Dalai Lama, ele é um cara que ele consegue, através de frases, de frases assim, de sentenças formadas, dar uma mensagem tão profunda que você lê, você começa a viajar. E o livro ele é muito embasado nisso, onde você descobre os caminhos que você pode alcançar a felicidade de uma maneira plena, sem grandes perdas, ou sem você ter grandes coisas. É você com quem você tem, o que você é e ser feliz. Você não precisa alcançar riquezas, viagens, roupas caras. Você consegue ser feliz com o que você é, consegue ser feliz com teus amigos, com a tua família, com o que você tem. E as abordagens que ele põe é tudo muito embasado nisso, que a felicidade está em você, está à sua volta. Não está no que você tem que ter, é o que você é e com o que você tem. Então, é muito legal vocês lerem esse livro, porque ele não é um livro que você fica pensando para entender. É um livro que você pensa para se entender. É gozado isso. Você começa a se entender com o que ele fala. Você fala, putz, eu penso assim, estou errado, estou certo, precisa começar a mudar. Então, uma sugestão, leiam esse livro, que é um livro que ele traz um ensinamento muito bacana. Tá? Já pega o gancho e faça a indicação do seu filme. O filme é A Procura da Felicidade. Não. A Procura da Felicidade. Em Busca da Felicidade. Do Will Smith. Will Smith. É ele e o filho dele. Como eu falei, me separei, cuidei do meu filho. A moça lá se separou e cuidou de 4. A gente sabe como é difícil cuidar de um filho dentro do mundo corporativo e tentar dar o melhor para eles. E essa busca nesse filme que o Will Smith faz é assim, dormir em qualquer lugar, como não é asilo, em albergues. E ele tentando não transmitir para o filho essa situação que ele estava passando, mas, de novo, superação, resiliência, flexibilidade. Ele enfrentou coisas que a gente, com uma situação boa, fica mais fácil. E quando a pessoa tem uma situação de vulnerabilidade, a pessoa não tem nada, não tem recursos, é muito difícil. E isso é bom a gente ver para a gente aprender quando a gente reclama das coisas que a gente não consegue, mas como é possível, é só ter vontade, é só brigar, é só lutar, porque o exemplo que você passa para os teus filhos é esse exemplo de superação, de resistência, de coragem e amor. Porque quando você faz as coisas e dá um abraço no teu filho mesmo, você não tendo o que comer, é amor. Ele sabe disso. E quando a gente fala de felicidade, eu lembrei muito, né, do que o Ray Dalio traz, e aí recomendo os 2 livros dele, mas vamos começar pelos princípios, que é o primeiro princípio dele, e aí, enfim, ele mereceria... Não, na temporada anterior eu tenho um episódio para o Ray Dalio, para o livro Princípios, então vou também pedir para colocar aqui na descrição desse episódio o outro, mas o primeiro princípio dele é aceitar as coisas como elas são, porque... quando a gente fala de flexibilidade, de resiliência, a gente vai ver que pessoas que aceitam as coisas como elas são, elas vão ter um grau de felicidade muito maior. E aqui não é uma passividade, é a noção
de que tem coisas que não estão com o meu controle. Então, se eu quiser mudar algo, eu preciso colocar energia no que eu posso fazer, porque eu aceito as coisas como elas são, as coisas que eu não posso mudar. Né? Tem até aquela oração da serenidade Sim. e tal, mas eu já, aqui no nosso planejamento, eu falei que eu não vou indicar nada, quem vai indicar são meus convidados, eu passo o dia inteiro indicando coisa para as pessoas. Então, enfim, né, que inclusive, né, é uma característica, né, dos mentores. E aí também vou deixar aqui no descritivo do episódio o link para nossa autoavaliação de mentores, porque eu vejo que tem muita gente, né, que quer ser mentor, mas tá mais para um guru, tá mais para um curandeiro, né, quer mudar o outro. Então a gente resolveu colocar essa autoavaliação para, né, dar uma noção para a pessoa quais são as 40 características que o mentor deveria ter, né? Mas agora vamos para cá, eu tô curiosa, né, com um filme que você vai É indicar. engraçado, eu vim com dois filmes na cabeça. Na verdade, eu pensei em 4, mas... Vocês viram porque ela tem gêmeos, 4 filhos, então, né, tudo plural. eu gosto muito dos filmes que trazem, né, a questão dessa mudança interna, né, quando você se encontra com a educação, a filosofia. Então, eu ia trazer essa Cidade dos Poetas Mortos, que eu vi na adolescência, que isso me mudou bastante. Mas pensando em resiliência, né, pensando nessa questão, né, e trazendo esse paralelo com a minha história, eu escolhi Erin Brockovich, a história de uma mãe. Fale-me mais. Então, ela não vou lembrar, é uma cidade dos Estados Unidos, é uma história baseada em fatos reais, né? E essa mulher, ela trabalhava num escritório de advocacia, lá com legal assistance, alguma coisa assim, e uma grande indústria da cidade contamina a água da cidade, né? E ela não era, se eu não me engano, ela não era a advogada principal, mas ela consegue mobilizar toda uma comunidade, toda uma cidade indo, né, contra tudo e contra todos, uma grande indústria, né, porque estava todo mundo adoecendo naquela cidade, né, e o que eu acho que, né, de todas as dificuldades que ela conseguiu lidar e a resiliência que ela teve para levar aquele processo adiante, né, está muito ligado ao que a gente fala sempre, que é a questão do propósito, né, então se ela tinha uma meta, ela tinha um objetivo, e aquilo para ela fazia muito sentido, né, ela queria ver aquela comunidade saudável de novo. E eu acho que é isso que motiva a nossa resiliência, né? A nossa flexibilidade, a nossa agilidade, é não perder o foco naquilo que... propósito que a gente falou no bloco anterior. Exato. Então, assim, tanto Em Busca da Felicidade é a mesma coisa, né? Um filme que também me passou na cabeça. Por que ele sofreu tudo aquilo com o filho dele? Porque ele estava vendo lá na frente o resultado, né? Ele sabia o que ele queria. E eu acho que foi assim na minha vida também. Né? Por que eu não parei de estudar aos 14 anos para ser mãe? Né? Por que continuei meus estudos? Cara, porque eu já tinha uma meta. Eu queria ser uma grande empresária, eu queria ser presidente de uma grande empresa. Né? Eu queria ter minha família formada. Então, assim, a gente passa por coisas da nossa vida, né? E é engraçado quando a gente está na situação, a gente não consegue ver a grandeza disso, né? Porque a gente tem aquele objetivo claro e não interessa o que vai passar na tua frente. Você vai sobrepor esses obstáculos se você tiver esse propósito, esse objetivo claro na sua vida, essa visão de futuro que a gente tanto fala aqui na CI. Muito bom. Então, vamos lá agora. Dica cultural. Qual é a sua dica cultural? Eu não vou dar uma dica cultural. Eu vou dar uma dica para a gente melhorar a saúde. Porque uma pergunta que me fizeram outro dia no Instagram, naquele Faça a Sua Pergunta, foi assim: você cuida do seu corpo agora com 60 anos? Eu cuido. Eu cuido, mas eu não suporto academia. Eu não tenho paciência de ficar lá, não tenho paciência das pessoas da academia, que eu sou meio neurótico, quero que todas as coisas para ser rápido. Eu gosto de jogar. E aí eu descobri um negócio, eu estou fazendo aqui praticamente não é propaganda, mas não estou ganhando nada, chama TechFit, pessoal. Mas pode ganhar. Patrocínio. Olha, O cara TechFit. Chama TechFit. Ó,
quem trouxe isso para mim foi meu filho, que ele falou, pai, você que não gosta, vai lá e vê. Você toma choque, pessoal, é uma coisa que parece um absurdo, mas tem muita gente famosa, jogadores, atrizes, fazem isso porque ela revigora toda a tua musculatura através do choque. Então você faz, olha, tá aqui, ó. Menino! São 20 minutos Levando choque? por sessão. Resiliência. São 20 minutos que passa assim rápido, você com um personal junto com você, que são terapeutas, fisioterapeutas, que elas sabem a intensidade que você pode aguentar. E de verdade, eu tenho tido um resultado muito bom. E se eu tinha, às vezes, uma dor nas costas, uma coisa, a minha musculatura, ela atua onde eu quero. É muito incrível. Eu pego um elástico que você faz assim, facinho, a hora que começa a dar o choque, você faz assim, ó. Você vai tremendo para levantar. Você fala, caramba, como é que pode? E quanto mais aumenta o choque, mais forte você está. Então, precisa ver quanto você resiste, né? É uma punição, eu confesso um monte de pecados meus e coisas, mas eu só estou falando, para quem não tem tempo, para quem está numa idade, eu vejo pessoas de mais idades que eu, que estão lá e estão bem para burro. Eu falei, eu quero chegar na idade desse cara desse jeito, porque é uma técnica nova. Gente que não tem saco de academia, não põe aquele shortinho, fica lá assim, a gente vai lá e põe essa roupa, monte de eletrodos, 20 minutos está em casa. Não, e a dica do Bosi tem muito a ver com agilidade. Às vezes vem, né, eu tô lá atendendo, né, um cliente, e ele às vezes nem tem tanta idade, mas aí ele tá detonado, tá cansado, é uma mulher, um homem que tá sem energia física, energia vital. E como é que você vai ter uma carreira incrível, uma carreira saudável, se você não se aguenta, né? Você não se alimenta direito, você não dorme direito, teu corpo tá exausto, aí você tem que tomar uma decisão, né, uma troca de emprego, um investimento de milhões num projeto X, uma demissão, uma contratação, e, gente, muito legal isso. Quer dizer, essa coisa aqui da agilidade, né, que é a habilidade que a gente está estudando hoje aqui, demanda muito de qualidade física. E flexibilidade e resiliência também, porque ninguém irritado, cansado é flexível. As pessoas geralmente estão irritadas porque dormiram pouco. Porque você já tem a possibilidade da internet te ajudar muito. Então eu falo, eu tô com 60 anos, aprendi coisa que eu não aprendi há tanto tempo e estou cuidando do meu corpo que eu nunca cuidei. E de uma maneira saudável. Muito bom. E ágil, né? 20 minutos equivale a 1h30 de academia. Nossa, vou ter que ver esse negócio aqui. Pessoal, funciona que um dia eu estava saindo de lá, a gente usa uma roupa lá especial, porque eles põem todas as coisas em cima dessa roupa que é tua. Passou um carro da polícia e o cara parou e falou, você está fazendo tech fit? Eu falei, tô. Ele falou, a gente faz isso também. Quer dizer, é algo que não é muito divulgado, mas eu acho sensacional. Vamos lá para a gente não estourar o tempo, que já está estourado. Já está estourado. Você vai falar lá com o nosso... Você trouxe 2 contadores de história para fazer um episódio de 45 minutos, com certeza já passou de 1 hora. Meu Deus do céu, vamos lá. Dica cultural. Dica cultural. Eu botou essa pergunta lá, né, e veio na minha cabeça. Vão visitar o Pará, afinal eu sou de lá, né? Mas só que assim... Rumo à COP, vamos visitar. Todos nós visitaremos Acho que não durante a COP, que hoje vai estar... Mas brincadeiras à parte. Assim, minha vida toda, para mim, viajar é uma das experiências mais enriquecedoras e transformadoras, né? Mas o que eu tenho... E assim, hoje todo mundo, né? Instagram trouxe, né, essa cultura de viagem. Mas é engraçado como as pessoas hoje chegam, né, e ficam, sei lá, 1, 2 horas numa fila, mas não é para ir num brinquedo na Disney, não. É para tirar uma foto num balanço em cima de um penhasco, né? É a paisagem X, mas aí você tem que esperar numa fila, porque todo mundo faz foto naquele lugar. Então, assim, as pessoas viajam para tirar foto, né? E meu convite aqui, né, é você viajar para ampliar sua visão de mundo, para ampliar,
né, isso vai te trazer muita agilidade, né, conseguir entender como outras culturas funcionam. Sim, flexibilidade. Exatamente. E não é nem tanto, assim, você não precisa ir muito longe, né, para ver uma cultura diferente. Um pouquinho antes da pandemia, a gente estava fazendo as jornadas transpessoais aqui na CI, né, e esse é um projeto que a gente pode rapidamente voltar, né, acho que a gente está há bastante tempo, né, sem viajar, mas são experiências incríveis, né. A gente foi para o interior do Mato Grosso, Goiás? Sim, Serra do Roncador. Serra do Roncador. E lá a gente teve uma experiência, eu acho que única na vida, né? A gente foi passar uma tarde, né, num assentamento sem terra, de sem terras, né? Agora já tem a terra. Sem teto, enfim, foi. Não, era sem terra, mas... Uhum. E a gente encontrou uma menina, né, acho que na época ela tinha 17, 18 anos, Rê, né, que ela era já uma líder de movimento. Ela praticamente nasceu dentro do movimento. Ela morava numa tenda na beira da estrada, né, e aquele pedacinho de terra que eles tinham ganhado, ela estava cursando agrofloresta, alguma coisa assim, engenharia florestal, para dentro dessa fazenda dos avós, né, criar um ecossistema lá que permitisse eles cultivarem, terem uma fonte de renda, né, mas de uma forma sustentável, né? E você olha assim, diz, caramba, olha quanta inteligência, olha quanta sabedoria, né, aquela menina tem com 17, 18 anos, e às vezes você vê uma pessoa de 30 anos numa grande cidade que nem imagina que aquilo, né, acontece. Então, o quanto você cresce, né, com experiências como essa. Então, meu convite aqui, né, de dica cultural é você buscar ter experiências como essa, né, visitar culturas diferentes, né, se relacionar com elas, não só, né, ir para um lugar legal, né, eu adoro comer, né, assim, família de português, né, para a gente, enfim, qualquer oportunidade é um momento de estar, né, numa mesa conversando em família, mas ir além disso, né? É entrar em contato com as pessoas, é entrar em contato com outras culturas, para você conseguir, né, vislumbrar um mundo de um ponto de vista diferente. Isso. E isso amplia muito a nossa capacidade de flexibilidade, Sim. Nosso olhar mais flexível. Mas a gente estourou muito, muito, muito tempo. Então, a sua mensagem final, aquela que tem que ficar na cabeça de quem nos acompanhou até aqui, literalmente em uma frase. Mensagem final, então vai lá. Luiz Antônio Boazzi, sua mensagem final do nosso episódio de hoje. A minha mensagem final, eu vou falar Chico Xavier, que quando a gente fala aqui de começar, de recomeçar, que ele fala que não dá para você parar agora e fazer um novo começo, mas dá para você começar agora e fazer um novo fim. É isso que eu estou fazendo. Eu estou começando de novo, que eu quero ter um fim diferente do que eu tinha previsto. E eu aconselho vocês também fazerem isso. Não se deixem acomodar. Tá? Muito bom, exatamente, gostei disso. Vamos lá, nossa autora do episódio, Marcela Mello, continue a nadar, que é a sua mensagem final. A minha mensagem final é para que você pare de procurar fora, né, tudo que você pode encontrar dentro de você, né? Todos os seus problemas, necessidades, tudo que você está procurando fora, a resposta está dentro de você. Então, faça essa autorreflexão, olha para dentro de você, encontra, né, aquilo que, enfim, está te pedindo de tomar o passo adiante. Muito bom. Minha mensagem final é agradecer tão boa companhia, né, a de vocês e a de vocês, né, e fazer um pedido, né, e mais um agradecimento. O pedido é, aperte o sininho para você ser avisado sobre o próximo. Dá joinha, sininho, 5 estrelas. Comenta o que você aprendeu nesse episódio. Isso, indica para os amigos e para os não amigos também. Gostei, exatamente. Então, né, o apoio que você pode nos dar. E segue o canal também. Se inscreve no canal, enfim, eu não sei por onde você está nos ouvindo, mas nessa plataforma tem um jeito de nos apoiar.
Recomenda para os amigos. Recomenda, tá vendo? Gente, esse episódio vai dar um trabalhão para editar dentro do tempo, mas vamos lá. E eu quero finalizar expressando minha gratidão, meus agradecimentos à Sétima, né, pelo apoio na estrutura e na produção, o Thiago Toledo, né, apoio na edição e distribuição, e Marcela Mello, que hoje está, inclusive, no episódio, pelo apoio aí na elaboração do roteiro. E fica aqui o convite para te encontrar no próximo episódio. Se você não assistiu os anteriores, aproveita, vai lá e assiste, tá bom? Então, espero você no próximo. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.